Olá, senhoras e senhores, lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui, Corcel 74 TV. Vai logo se inscrevendo no canal, deixa o seu like, porque hoje, cara, hoje nós estamos aqui na mansão maravilhosa. Eu já morei aqui, tá? Grande professor Luiz Cláudio. Valeu, meu parceiro. Anos e anos de música do Noroeste, marcou. Quem não lembra de você no Colunas, na Churrascolândia? Tom Chopin, cara. Eu vou entrevistar esse cara do Tom Chopin também, tá? Aguarde. Maurição Poncumbanha. Maurição Poncumbanha. Mas, Luiz Cláudio, é o seguinte, cara, como é que a música, que a arte chegou na vida do Luiz Cláudio? Então, daí, eu morei numa rua, assim, na minha adolescência, eu nasci no General Osório. Sim. Então eu vivia na General Osório até meus 14 anos, por aí. E nessa época, General Osório era como se fosse a Avenida Cardoso Moreira. Comércio, tudo era na General Osório. Começou ali a cidade, né? A cidade começou ali. Então eu tinha ali vários músicos eu tinha meus 12 anos, vamos colocar assim, e eu conhecia gente que tinha 18, 20 anos, que já tinha banda de garagem, entendeu? Aquelas coisas, e eu, como era vizinho, eles deixavam eu assistir, eles ensaiando. Aí fui fazendo amizade, essas coisas. Aí a música veio entrando na minha cabeça desde novo, porque minha mãe, eu tinha uma vizinha que era professora de piano. E minha mãe, naquela época, trabalhava muito, então queria ocupar a cabeça, ocupar o nosso tempo para não ter tempo ocioso durante o dia. Sim. Estudava de manhã e de tarde tinha outros afazeres. Tinha um tempo de descanso, mas tinha aula de alguma coisa. Então ela resolveu me colocar nessa aula de piano da vizinha. Aí eu estudei um pouco de piano, mas não era aquilo que eu queria. Porque primeiro eu pensava assim, eu nunca vou ter um piano. Sim. Piano, eu não posso pegar o piano nas costas e levar para lá e vou fazer um som ali com o piano. Aí cheguei para minha mãe uma época, falei, mãe, a senhora me dá um violão e eu vou aprender música. Meus pais gostavam muito de música. Eles ouviam rádio direto. Fazia parte da família brasileira, a garota tocar acordeon, tocar piano, o cara tocar violão, fazia parte. Naquela época, o negócio de piano. Aprender música no colégio. Exatamente. Porra. Outra coisa que foi assim, o primeiro contato que eu tive com música também foi o maestro Zé Carlos Grande, que bom. Que eu participei da banda do Colégio 10 de Maio. Na época, ele era o regente da banda. E os toques da banda eram compostos por ele próprio. Sim. Então nós éramos únicos. Cara, fantástico. Zé Carlos, sem comentário, né? Ganhador do Globo de Ouro, da Rede Globo, né? Do Golfinho de Ouro. Golfinho de Ouro. E então eu comecei a ter esse contato de saber tempo. Eu tocava instrumento de sopro, então tinha aprender a estrutura da música. Sim. E aí, com o violão, eu conheci esse amigo que futuramente nós começamos a trabalhar junto, que foi o Neném Escurinho. Eu já vi falar desse cara. O Neném. Tinha o João Lamparino, que era músico da época, muito famoso. Ele tocava acordeon, ele tocava contrabaixo, ele tocava... João Lamparina vai ter um nome pra banda de rock, tá? Com vocês, João Lamparina. João Lamparina, cara, o nome do cara. Maneiro. Daí o cara eram os mais idosos, assim, eram adultos, e a gente, o Ney, que era irmão do Neném, Ney Cabeção. Ah, o Ney Cabeção. Ney era irmão desse Neném, Ney era mais novo do que eu, e aí o resto era tudo de menor. Pra mim, o Ney era um cara do Rio de Janeiro que depois adotou Itaperuna, não, né? Não, ele é irmão do Neném. Essas entrevistas aqui no canal me ensinam pra caramba, cara. Isso, muito então, bacana. Cara, aí foi isso. Aí o Neném começou, ele tinha um tipo de repertório, e eu, começando a rascunhar o violão, eu comecei a fazer uns repertórios, e naquela época tinha um tal de serenata. Sim. Eu lembro disso aqui na cabeça. A gente tinha um movimento jovem na igreja da Matriz. Sim. Que reunia os jovens ali e a gente tocava violão. Tinha a ver com música sacra também? As paquerinhas, aquela coisa toda. Hoje eu vou fazer serenata pra fulana. Sim, bacana demais. Aí ia
10 horas, 11 horas da noite, ia na casa da pessoa, ia lá e tocava um violão, tocava aquelas músicas do Fagner, começo de carreira, as músicas da época romântica, né? Vamos colocar assim. E aí era recebido pelos pais da menina, era café, era bolo. Rolava um balde d'água fria também? Rolava uns tiros pro alto? Já rolou até de tocar e não tem ninguém na casa. Nós estamos lá tocando, cara. De repente, para o carro na porta da casa. Era quem? A família chegando. Você imagina essa? Já rolou de tudo, rolou de tudo. Aí, eu comecei, o Neném me convidou para participar dessa banda que ele já tinha e para mim colocar como back vocal dele. Sim. Fazer segunda voz para ele e tal, e ele começou a me dar espaço para mim poder botar meu repertório que ele não conhecia. Mais moderno, mais atual. Moderno, mais auge da MPB ali, né? Isso. A MPB estava fluindo. Gil Caetano, Mutantes, Secos e Molhados. Pô, toda essa fera, Belchior, nossa, Zé Ramalho, Alceu Valença, esse povo veio surgindo. Novos Baianos. A turma de Minas, Beto Guedes, Milton, Clube da Esquina, Borges e todo esse povo todo. E aí eu fui alimentando dessas músicas, que era meu estilo, que eu gostava. O Paulinho Cardoso tinha vindo do Espírito Santo, a família dele, o pai dele era bancário, e foi transferido para cá, e eles vieram morar vizinho meu também. E o Paulinho estudando violão também, eu também. Fomos criados juntos também, nessa infância. Aí, quando eu comecei a montar um repertório, que eu já havia tido uma quantidade de música que dava para me tocar na noite, eu comecei a Zenaide, que era dona da Churrascolândia, à época. Marcou também, eu era moleque. Cara. Aí ela deu a Cidade Nova, né? pra galera tocar na churrascaria. E era muito bem tratado por ela, pelo marido. Eu sempre gostei desse nome, Churrascolândia. Churrascolândia, era em frente a Capil ali. Sim, eu lembro. Era muito moleque, mas eu lembro. E era um galpão enorme, era grandão. Comida, né? De qualidade, música boa. Churrasquinho e tal. Aquilo lotava e a gente começou a ter. Era uma escola, pra mim era uma escola. Aí dali a banda com o Neném, ele já era mais conhecido e mais velho do que eu, então a gente tocava aqui nas cidades vizinhas aqui pelo conhecimento dele. Até que nós nos separamos, ele foi para outra praia e eu falei, eu vou fazer minha carreira solo com um repertório meu só. Aí entrou o Paulinho Cardoso nessa época. Sim. Que a gente já era amigo e tal, mas não chegamos a trabalhar, mas assim, criar repertórios, tirar música, que naquela época não é igual hoje. Hoje você vai no YouTube, você vai no Cifra Clube, você acha tudo. Naquela época a gente tinha que ter dinheiro para ir na banca comprar revistinha. Eu peguei isso ainda. Comprei muita revistinha para poder tirar música. E às vezes ainda vinha rápido. Hoje tem a tablatura, cara. Então, hoje você tem tudo aí da mão, né? Então foi isso. Até meus 16 anos eu trabalhei aqui, morando aqui, e já como músico profissional, porque a partir do momento que você ganha um cachê, você está trabalhando profissionalmente. Sem dúvida. Mesmo você não se sentindo profissional da coisa, mas sem dúvida. Você está fazendo uma coisa que está te rendendo um dinheiro. Aí você parte para Niterói? Aí fui embora para estudar, porque também aqui não tinha... Sim. Tinha recurso, você tinha que escolher. Ou ficar na mesmice aqui, ser um balconista de loja, ou quem pudesse fazer uma fafita, fazia uma fafita. Hoje é Fundação São José. Sim. Né? E resolvi ir para Niterói. Fui para Niterói sozinho, e fiquei numa pensão onde tinha vários itaperunenses. E daí estudando normal e estudava violão. Fiquei estudando violão. Aí lá eu não tocava. Tocava só quando eu ia num barzinho beber alguma coisa. Aí
tinha um músico lá tocando no final de semana, eu pedi uma canja, ia lá, tocava uma, duas músicas e tal, pronto. Resolvi ir embora para o Rio de Janeiro, porque eu trabalhava, arrumei um emprego no banco, passei numa prova do banco, fui trabalhar no Bamerindos, no Rio de Janeiro. Que foi um hit das propagandas do Brasil de banco, né? Aí foi um mote para mim, porque aí, cara, o Rio de Janeiro, apesar que eu amo Niterói, mas a efervescência daquela década de 70 que estava o Rio de Janeiro... A questão dos militares, repressão total. E os músicos do Brasil inteiro, se o cara queria galgar alguma coisa na música, ele tinha que vir ou para o Rio ou para São Paulo. Sim. E o Rio de Janeiro, então, era muito visado pelos artistas naquela época, né? Então eu comecei a ver bandas, eu saía do banco e ia para os teatros no centro do Rio, era cedo os shows, então eu dava para ir e tal. Fiquei nessa aí por 3 a 4 anos, trabalhando de 80 até 83, 84, morando no Rio, até conhecer Mambucaba. Angra dos Reis. Angra dos Reis. Mambucaba é um distrito de Angra que é patrimônio histórico e, por incrível que pareça, não tinha energia elétrica, cara. Sim. Você acredita? Eu fui para um lugar que era lamparinas. E lá é tombado pelo patrimônio histórico. Então, para ter energia elétrica tinha que ser subterrâneo, e era uma grana, e tinha que ter apoio do IFAM, sancionar, era muito burocracia. Para a época era uma coisa complicada. Então, no tempo que eu vivi lá, eu trabalhei na usina nuclear. Bem hippie, né? Tudo a ver com a época. Muito. Lá tinha uma comunidade hippie entre Mambucaba e Paraty, que Mambucaba fica entre Paraty e Angra, fica no meio. Então eu ia muito em Paraty e lá já havia na década de 70 uma comunidade num sítio que todo final, quando eu conheci um amigo alemão em comum que morava em Mambucaba, ele era fotógrafo oficial da usina, me levou para conhecer essa comunidade e era tipo Novos Baianos, os caras. Tudo que você... Cara, eu falei, eu tô no país, Poxa, eu quero pra minha vida. Rolava produtos. Normal, né? Tudo nessa época. Por incrível que pareça, tem esse choque, né? Aquela época da repressão do militar, mas a juventude era mais inteligente, era mais sagaz. E afrontava a parada. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a tocar nos barzinhos em Paraty. Aí começou a surgir, me ouvirem falar em Angra, aí comecei a ir para Angra, Paraty, fiquei naquela ali, até que veio um grupo de São Paulo, que era filhos de um artista muito famoso do Brasil na década de 30, 40, chamado Elpidio dos Santos. Os filhos dele formaram uma banda chamada Grupo Paranga. Paranga era o nome, porque era o nome da cidade deles, é São Luís do Paraitinga. São Paulo. Então colocaram, na Serra do Mar. Canta um trechinho dessa música, do seu Elpidio. Uma das músicas do seu Elpidio dos Santos, que é famosa, que os antigos conhecem, é Casinha Branca. Fiz uma casinha branca bem no pé da serra para nós dois morar. Eu conheço essa música. Isso é feita pelo Elpidio e vários outros famosos. Aí os filhos pegaram essa herança. Sim. Né, do pai, e formaram esse grupo com música deles, com música do pai, botaram arranjo mais moderno, né, e eles lançaram um disco em São Paulo e estava vindo no verão pelo litoral da Rio Santos para vender os discos, porque era época de verão, então estava cheio as praias, caíram em Mambucaba. Conheceram o Luiz Cláudio? Aí me conheceram e acabei... Foram morar juntos? Ficamos ali, uma comunidade ali por um bom tempo. A gente saía para tocar e vender os discos em Paraty, em Angra e não sei aonde, papapá. E aí a gente começou a compor muito,
saía música, todo dia tinha uma música nova na casa. Eu ia te perguntar isso, como é que nasce o compositor Luiz Cláudio? Você tem muitas e muitas músicas. Daqui eu já tinha feito algumas coisas, inclusive, a gente não chegou ainda a falar na pessoa, mas a minha ex-mulher... Sim, como é que a Cissa chega? Cissa Oliveira. Então, nessa história... Cissa é paulistana de Taubaté. Taubaté, exatamente. Terra de inúmeros ilustres, né? Monteiro Lobato e daí para cima. Sim. Aí o que aconteceu? Ela era amiga do Grupo Paranga, morava com eles lá em São Paulo, ela era atriz de teatro do projeto cultural do Itaú, né? Projeto Cultural do Itaú. E ela participava de teatro desse projeto Itaú. Ela era atriz. Cantava muito bem, mas ela trabalhava como atriz. Aí ela tinha acabado os discos e os caras pediram para ela trazer no final de semana algumas caixas de disco que estavam lá no apartamento para Mambucaba para continuar vendendo. Aí ela veio no final de que ela trabalhava durante a semana no banco e ela veio trazer no final de semana. Aí nos conhecemos e num desses finais de semana acabamos tendo um flerte e tal, começamos a namorar. Aí, sabe como é que é, né? Casaram-se. Aí resolvemos nos casar. Fui para Taubaté, para a terra dela. Vou mandar um abraço aqui para Cissa. Tem tempo que eu não a vejo. Eu estava falando hoje. É o seguinte, se eu a vi, eu acho que eu nem sei, não lembro mais, tem muitos anos que eu a vejo da fisionomia dela, mas depois você me mostra uma foto. Mas com certeza. Cissa, abraço. Aí resolvemos nos casar e fomos para Taubaté resolver essa parada. E eu não podia casar e viver em Mambucaba, porque não tinha muito recurso para a gente trabalhar e se manter. Uhum. Ela era atriz de talento, eu já era um músico, né? Referência já. Com a bagagemzinha, né? Aí fomos morar em Taubaté. Taubaté, eu arrumei, ela já cantava comigo, a gente já tinha um repertório e queria arrumar um trio, que era um percussionista para tocar nossas músicas próprias e músicas da MPB da década de 70. E violão e percussão é perfeito o casamento. Aí, cara, arrumei um amigo chamado Quintino, ele era baterista de rock. O cara virou percussionista e criamos vários tipos de percussão, efeitos e coisas e tal. E aí, o que aconteceu? Aquela época, no começo de 80, as casas noturnas tinham música sexta e sábado, 9 horas, 10 horas da noite. E era isso aí. Ou às vezes até só sábado. E eu criei, eu deixei a ideia nas casas que eu trabalhava. Olha que interessante. Por que não fazer uma música durante a semana para o pessoal que sai do trabalho? 6 horas da tarde, um horário oficial, né, geralmente. Então eu falei, por que nós não fazemos um happy hour? A primeira vez que eu vi esse termo foi aqui em Itaperuna e era você que fazia. Era eu que trouxe aqui. Eu estou falando de 80, em São Paulo já não existia. Sim. Então aqui muito menos. Aí criei esse tal de happy hour e comecei a fazer. Aí outros músicos da cidade também começaram a fazer happy hour. Hora feliz, né? Tipo assim, chega de trabalhar. Muita casa noturna. E aí, cara, eu era mais almejado por ser o primeiro, por ter um repertório mais amplo, a gente era muito comunicador com o público, e a gente fez sucesso com Happy Hour. Nisso veio os filhos, nasceu meu filho Lucas. Alô, Lucas, aí ó, fazendo propaganda aqui. Daí vai falar aí, ó. O cara é o cara que tem uma empresa de holds, né? Não quero cortar o assunto, continua aí. Mas... Então, e aí o que aconteceu? Com o Lucas, fomos mantendo um pouco lá ainda, porque paralelamente à música de bar, eu montei uma banda chamada Vias Abertas. O que eram Vias Abertas? Eram
o trio que já tinha, nós, e já tínhamos compondo, já estávamos compondo algumas coisas do trio, e mais o grupo Paranga, que o pessoal do Paranga sempre fazendo música e dando para mim, porque eu que ele só compunha e não cantava, não tocava. Sim, sim. Aí, como eu estava com a banda só com música autoral, eu colocava as músicas, inseria alguma música deles também. Aí montei esse grupo Vias Abertas. Aí o que aconteceu? Eu precisava de mais músicos, era uma banda mesmo. E aí um dos caras que era guitarrista, ele era empresário e tinha uma banda de rock na época, de rock progressivo, o Cambau, uma banda muito legal. Auge do progressivo, certo? Aí, cara, ele começou a empresariar a minha banda. E ele era um cara conhecido na região, no Vale do Paraíba, São Paulo, litoral de São Paulo. E ele começou a vender nossos shows e aí começamos a fazer sucesso também com a banda. E por que Vias Abertas? Porque cada show nosso era diferente do outro, porque Sim. entrava um guitarrista que era amigo, que conhecia a banda, era amigo íntimo, e ele era guitarrista. Pô, eu vou lá, vou fazer uma canja com vocês. Aí tocava. A gente tocava num projeto Sesc de São Paulo, então o Sesc levava a gente para tocar em várias cidades, aquela coisa toda. E aí sempre tinha alguém diferente que não era da banda que participava. Sim. Entrava uma pessoa que tocava flauta. Entra aí, pá. Eles já conheciam as músicas, o repertório. Luara já tinha nascido. Aí vem a Luara. O Lucas estava com 2 aninhos, veio a Luara. Aí eu já comecei a ficar, criar 2 filhos aqui nessa correria não vai dar certo. Isso já no final dos anos 80. Resolvi tentar me mobilizar através da minha família, de vir para cá, embora para cá, para me criar os filhos aqui. Eu queria criar na rua, com o pé no chão, soltar pipa, jogar boleba e tal, aquela coisa toda, bola de gude, para quem não conhece. Né? Aí resolvi vir em 1990, exatamente. Chegando aqui, foi quando eu reencontrei o Paulinho Cardoso, montamos uma dupla, e a Cissa, como estava com a Luara muito nova, não tinha como sempre estar deixando na casa da minha mãe para tocar, então ela começou a se afastar um pouco. Foi ser mãe, né? O exercício. Foi ser mãe um pouquinho, E aí ficou eu e Paulinho Cardoso tocando. Fizemos uma dupla, montamos um repertório, a gente já se conhecia. Nessa época já tinham colunas. Aí tinha colunas, tinha recantos. E eu sempre esqueço o nome. Meirelles. O Meirelles. E embaixo do Itaú ali, onde é o Itaú? O Itaú? O Itaú da escadaria. Funcionava ali o Lazolas, não. Cara, eu sempre esqueço de lá também, cara. Latávula, não esqueço mais. Foi a primeira casa que eu toquei quando eu voltei para Itapemirim. Ali era muito legal, muito... Porque tinha um casal que era os donos de lá, a menina era amiga de infância. Aí me coisou, sabia que eu estava morando aqui, e ela tinha casado com um cara do Rio, um cara bacana até, o Luiz, que é falecido. Aí convidou pra gente tocar lá, eu e a Cissa era novidade. Aí tocamos no Latávula era pequenininho, né? Aquela rua, cara, fechou o tempo. Sim, sim. Pra ouvir a gente. Aí, foi bacana. A Cissa participou, na época tava tendo o segundo festival de intérprete da prefeitura. Sim. Aí a Cissa falou assim, eu vou ganhar um dinheirinho nesse negócio, eu acho, eu vou cantar uma música. E o Sandro, tecladista... Grande Sandro Macho. Chamamos o Sandro, já conhecia alguns músicos que eu vim, comecei a mexer com música, você vai conhecendo os músicos que moravam aqui, sim. Né? Você começa a ter relação. Aí o Sandro fez arranjo da música Bem Que Se Quis, da Camarisa Monte, gravou. Música fantástica. E a Cissa deu um espetáculo na Avenida e ganhou o festival. Aí ficou mais conhecida. Sim. E nesse tempo a Cissa, como atriz, ela começou a trabalhar
como atriz de teatro infantil nas escolas. E contação de história. E é o projeto que ela tem hoje em voga, até né? Que hoje manda ver. Até hoje ela pratica, tem aula tem aula, não é? Ela conta histórias em escolas, em projetos do SESC. Deixa eu entender tem uma coisa. teatro infantil. Foi nessa época que vocês dois viraram educadores? Você é professor da aí, rede municipal, não, de estadual? Para 90, para cá, aí Maurício trabalhando, tinha o Pão com Banha, que é onde é Garnier. Sim. Aí comecei a conversar com o Maurício, dei a ideia de fazer o projeto 6,5, que era o Happy Hour. Aí o Maurício abraçou a ideia também e foi isso que você já sabe. Grande fomentador de cultura ele, né, cara? Ele é um cara muito bacana. O Maurício abriu a Faz porta parte da história cultural de Itaperuna, muita coisa. Cara, teve uma doideira na época. Quando eu era bancário, eu tirei o Maurício daqui e levei ele para morar comigo no Rio de Janeiro. E arrumei um trabalho para ele no banco. Maurição no banco? Maurição, que cara. Isso, cara? Botei o Maurício. Pô, Maurício. Mas chega ao ponto que você e Cissa viram educadores do estado do Rio de Janeiro. Na época, 91, se eu não me falha a memória, estava entrando no governo do estado do Rio o governador Brizola e o educador Darcy Ribeiro. Grande professor Ribeiro. Deus o tenha. Eu tive a oportunidade, preciso até de ler de novo, a obra O Povo Brasileiro, da Darcy Ribeiro, que mudou a minha vida, a minha percepção da cultura brasileira. A mim também. Então ele era o responsável pela criação dos CIEPs, fantástico, que surgiu no estado do Rio. A criança ali, né, principalmente das classes mais inferiores, entrar às 7 da manhã, sair 5 da tarde de banho tomado, 4 refeições, era uma novidade. Esporte. Tudo. Aí, esse é o caminho. E tinha a parte cultural, que eles criaram no governo, eles criaram o papel do animador cultural, que era os artistas que tinham a linguagem, as 4 línguas. Aquele antigo professor de, como é que fala? De educação artística? Exatamente, só que 2.0. Na minha época, os professores de educação artística ensinavam a gente a ficar fazendo desenho. Você não ia tocar teatro, música. Fazer teatro, música, aula de violão, dança, sim. E papapá. Outro dinamismo. Tinha outra história. Você já se aposentou do estado? Não, vou me aposentando agora nesse final de ano. E ela também é contemporânea? Vocês têm praticamente a mesma idade? Ela saiu do estado quando nós nos separamos. Ela saiu porque era estado do Rio, ela ia embora para São Paulo. Entendo. Ela teve que sair. Ela saiu do estado e foi e investiu na carreira dela de contação de história, de teatro infantil. Muito bom. Em escolas de criança e tal, e tomou uma proporção grande também. E ela vinha até de São Paulo, quando a gente já não tinha separado, ela vinha aqui na escola caminhar, escola Quintalzinho Feliz. Sei. Ela vinha nessa escola, que as donas eram amigas dela, trabalhava já nessas escolas aqui. Aí ela vinha às vezes aqui contar uma história. E nós nos separamos, ela foi embora e eu continuei trabalhando aqui, já sozinho. Temos que falar, passamos muito rápido pela Luara. Passamos. Aí a Luara, não, mas peraí. A Luara está se transformando, já se transformou numa artista nacional. Né? É o meu orgulho, porque eu estou, encerrando um ciclo. E ela está no auge do começo de um ciclo que para mim é uma coisa que me deixa muito feliz. Sem dúvida, orgulhoso. Meus filhos, cara, e começou de vocês dois. Então, mas nunca induzimos, Odair. Sim, isso que é bom, natural. O que acontecia? A gente ia ensaiar a banda, as crianças estavam enrolando, a Luara gatinhando, e estava no meio da banda, entrava no meio da perna de um, e a gente tá ali tocando. Então ela sempre ouviu coisas boas, né? Sim. Eu ia botar um disco de vinil, uma fita, era música boa, só ouvia música, né? Sem dúvida, cara. Gente que às vezes até não gosta. Não tem jeito, cara. Você partiu aí da MPB. Porque hoje o que é MPB? Música popular hoje é o funk, é o pagode, mas na nossa época velha MPB, não vou chamar de velha, não.
Mas, cara, Gil, Caetano, Tanto que eles estão vivos Belchior, até hoje, mesmo tendo passado para outra... essa semana agora saiu uma nova lista de uma revista que fica disputando com a outra dos melhores discos do mundo. Em quinto lugar é o Clube da Esquina. Clube da Esquina, entendeu? Sim, eu tô sabendo. E em número tal, pertinho lá dos primeiros 50, é o Acabou Chorar. E aí? É, exatamente. E daí? Só tem 2 discos brasileiros citados, são esses 2. Se fizer uma pesquisa no Brasil hoje, 2024, qual a década que mais surgiu músicas de qualidade, música boa? Sem dúvida. Sem dúvida, a 70, década 80. de 70 e 80 vai ser onde O boom do rock brasileiro. Ferveu Cara, de tudo, cara. MPB, veio os Novos Baianos, com rock misturado com música baiana, e era uma ebulição, sim. né? Era uma ebulição. O Rio de Janeiro foi uma loucura. Sim, até chegar na Blitz ali, que a Blitz foi então, que abriu portas pro rock nacional mesmo, rock a Blitz. nacional, né? Exatamente. Gangue 90. Paralamas. Depois veio Paralamas, essa esses galera aí. caras E Paralamas também trouxe de Brasília. De Brasília, trouxe Herbert Viana, Hermano Viana, irmão dele. Renato Russo. E daí veio Kleber vários, Rude e né? companhia. Cara, muito bom. Aí, quando eu entrei no Estado, eu ainda trabalhei vários... Aí resolveram abrir o Tom Chopin e me colocaram como músico oficial. Já era Narciso Ribeiro. Já Maurício estava fechando o Pão com Banha, porque o dono queria o ponto. Aí surgiu de fazer ali o Tom Chopin. Onde era mesmo? Onde é o Gogó? Tom Chopin é onde era a Chalana. Sim, a Chalana, ó. Naquela ruazinha Armandinho teve lá a Pastelarica. Tinha atrás da Pastelarica. Era o Armandinho. Isso aí. Aí o Maurição, vou abrir uma casa nova, uma choperia, pá. E ele fazia umas tábuas de bifões. Nessa época eu já morava em Vitória, mas quando eu chegava aqui, o ponte era ali. Eu lembro disso. Você morava em Vitória. Até te encontrei num shopping. Você trabalhava na loja. Sim, a Songas, a importadora de instrumentos. Isso, de instrumentos. E aí encontrei você lá numa dessas praias de passear lá. Aí o que aconteceu? O Maurício abriu o Tom Chopin e eu era o músico oficial. Comecei a tocar todo dia, de segunda e sábado eu tocava de meio-dia às 4 da tarde. Vi várias vezes, tomei muito chopp, né? Porque eu tomava todas. Cara, todo mundo que saía do trabalho ia pra ali e tomava todas. O pessoal da faculdade matava a aula, cara. Você vê, ninguém faz isso hoje também. Eu acho que tem que botar funk e pagode. Aí tinha. Porra! Aqui no centro da cidade tinha Tom Chopin, Colunas, Recantos, Meirelles, né? Já tinha acabado o Latávio, mas essas 5 casas, o Ches Cacau. E então tudo tinha música ao vivo. Mas também o Recantos, né? Arrebentou uma época. Recantos foi o primeiro, que era o mais antigo, né? Aí Meirelles veio depois, e eu que... Eu lembro de você inúmeras vezes no Meirelles, eu tomando chopp lá. Abri a casa e toquei por uns 2 anos na casa, lotada. Sim. E eu sempre dei sorte, eu fui um cara sortudo, de nascer na hora certa, da música entrar na hora certa. É porque você tem que estar contemporâneo com o que está acontecendo. Porque às vezes você curte um tipo de coisa, o rock hoje no Brasil, nunca vai morrer o rock, mas não é o que está na mídia. Mas se for... Se o cara for entrar no rock hoje, ele vai ter que pesquisar para saber o que vem atrás. Sim. Os rock. Porque rock, se ele quer ouvir rock mesmo, genuíno, ele vai ter que... Você me apresentou uma banda hoje, o Veludo. Fantástico, né? Veludo, cara, era uma banda instrumental da minha geração que eu não vim conhecer agora há pouco tempo. E eram uns caras que influenciou Mutantes e tudo, né? Caraca. Porra, você imagina? Mutantes, que para muitos artistas internacionais é a maior banda do mundo. Mais que Beatles e que Rolling Stones. Terço e Mutantes eram as 2 bandas mais famosas. Tive como guitarrista do Terço umas 2, 3 vezes. Sérgio Ides, né? Demais. Muito bom. Endorser da Tajima. Também. Mas é o seguinte... Cara, nós vamos partir para as considerações finais, porque é o seguinte, nós poderíamos ficar aqui conversando até meia-noite, cara. Tem muito papo, né? Isso é muito bom, cara. Tem uma... Mas eu quero eu sei que você fala sério, mas eu levo na brincadeira. Você sempre falou para mim,
Ah, você é o rei da noite, Tapirona, o rei do happy hour. Sim, sim, sim. Você sempre brincava comigo na rua. Tá aqui o rei do happy hour, que não sei o quê, que Cara, que eu era o rei da sempre noite. em todos esses lugares eu lembro de você tocando lá, Rude tocando lá, Então. entendeu? Mas quem abriu isso tudo veio, Sim, sim. foi eu vindo de São Paulo trazendo essas coisas que foi bom para os outros músicos. Claro. Abrir espaço para eles também. Sim. Eu não dava conta de estar em todos os lugares. Sim. E então foi isso, cara. E a banda lá em São Paulo, Vias Abertas, no auge dela, eu acabei com a banda para vir criar meus filhos. Sim. E a banda estava no auge. Daí a gente estava fazendo uma entrevista em televisão, TV Aparecida, TV não sei o quê. A gente estava naquela coisa ali, no Vale do Paraíba, sendo muito bem. O empresário também nos ajudou muito. E ele, como guitarrista, além dele empresariar, de vez em quando dava na teta, guitarra, bacana. Ia lá no fundo, ligava e ia tocando com a gente também. Sim. Isso era legal. E tem alguém que você quer mandar algum recado? Você quer mandar alguém se fuder? Eu quero mandar um beijo e dizer o seguinte. Seus netinhos, cara. Vamos falar dos seus netos. Eu tenho 3 netos, um casal de gêmeos. Olha só. Lindos, que é filho do meu filho, do Lucas. E agora tem 3 aninhos. Muita gente já conhece de foto, né? Hoje tecnologia é fácil de ver as pessoas, né? Então, a minha neta mais nova, Maia. Esse Lucas também não é mole, não. Puxou o pai quando era novo. Aí o que aconteceu? Os dois estão muito bem profissionalmente. A Luara toca nas melhores casas do Rio e em São Paulo. O nome dela artístico é só Luara ou tem Luara Oliveira e a banda As Comadres. Luara Oliveira e a banda As Comadres. Você acaba o vídeo aqui, tá no YouTube. Pode entrar dentro no Instagram. O Instagram dela, Luara Oliveira Oficial. Olha só, hein? Luara Oliveira Oficial. Vocês vão ver todo o trabalho da minha filha. Ela toca no Cacique de Ramos, Veja que bem, é um ciclo fechado. Uma coisa é você falar, meu filho tá tocando. Outra coisa, eu sei que o trabalho dela é profissional. E uma coisa é falar assim, meu filho toca, eu tenho orgulho. Não, mas é fora da curva, gente. Nível de Ana Carolina, de... Olha lá. Ela eu não sei se ela vai se lembrar de mim, mas eu já tive com ela algumas vezes aqui. Ela fez faculdade de música. Sim, olha aí. E daí ela aprendeu, toca divinamente cavaquinho, violão. A voz diferenciada. Toca pandeiro, qualquer coisa que põe na mão dela, ela executa. E se você errar uma nota ali, ela... Luara, você vai arrumar uns 100 inscritos pro canal depois dessa propaganda. Um beijo, minha filha. Um beijo, meu filho. Lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Para de ficar enrolando aí, cara. Se inscreve. Se não se inscreveu lá no início, se inscreve agora. No final, é sua última oportunidade. Direto aqui da mansão do Super Luiz Cláudio, professor, educador, grande cara, grande figura humana, entendeu? Pai da Luara, pai do Lucas, neto das gêmeas e da mais novinha. Léo, Bia e Maia. Léo, Bia e Maia. Pô, até nos nomes são bons. Vai ter uma música aí que vai sair com esse trio aí. Léo, Bia e Maia. Bacana demais. Vamos terminar fazendo som? Então, eu vou tocar uma música aqui, que é dessa fase do Grupo Paranga, que é Marco Rio Branco. Numa dessas, esse cara, Marco Rio Branco, ele é um compositor, escritor, escreve livros. Paulinho Boca de Cantor, tem música gravada do cara. Paulinho Boca de Cantor, irmão de Baby? Não, se eu não estou sabendo. Sim. Eu sei que ele tem um sítio em São Luís do Paraitinga. Pode pesquisar. Sempre a gente estava lá nos botequim, bebendo que lá tinha uma cachaça especial. Então a gente tomava uma cachaça, puxava um violão e ele cantava as músicas do Novos Baianos, e a gente tocava, e ele cantava, a gente cantava, mostrava nossas músicas. Então eu vou tocar uma música aqui que participava do nosso show, da banda, né, do Vias Abertas, e que eu levo o pessoal, a galera que conhece, Beijo de Gambá. Conheço, cara, é maneiro esse som.
dê um beijo de gamba, me dê um abraço de tamanduá. Não se esqueça da rosa amarela, da flor do manacá, que hoje o dia amanheceu lindo, cor de maravilha, e os nossos olhos também brilham da cor da casca do ingá, e os nossos olhos também brilham da cor da casca do ingá. Essa eu ouvi várias vezes. Então, sim, bacana eu demais. muito na noite aí essa música. E tem várias composições assim. Vamos ter que marcar outra entrevista, tá? Sim, sim. Mas eu daí fico muito feliz, cara, de recebê-lo aqui. Ah, sim, você muito obrigado. Que fez parte dessa casa. Sim. Né? Você, o Augusto. Grande Augusto, grande compadre. amigo. Vai chegar até ele esse vídeo, vamos mandar para ele. Sim, com certeza. Meu irmão, saudade de você. E tô aqui no fim de Itapiruna, assim. Você pretende muito vou em direção aos netos, aos filhos? Pretendo ir embora agora no final do ano. Eu vou entrar aposentado do estado e vou embora para Ubatuba. Vou morar em Ubatuba ou Paraty. Isso eu vou decidir no final do ano com a minha filha. Porque nojento, você que... Paraty e Ubatuba Porra, cara. é menos do que daqui em Muriaé, é pertinho. Sim, sim. E é divisa de estado. Ubatuba é São Paulo. Paraty, cara. Paraty é Rio de Janeiro. E é gozado isso, que é pertinho. Você vai para Ubatuba, você vê paulista. Você vai para Paraty, você só vê carioca. Sim, sim. Aliás, tem muito paulista também em Paraty. Tem. Porque Paraty tem um chamativo muito forte, né? Ubatuba é uma cidade, não é uma cidade patrimônio histórico, mas tem uma história lá. Culturalmente Paraty. Forte, inclusive, como é que é a Bienal do Livro? O que é lá? Vai ter a Flip. A Feira Internacional. Era em julho. Mas esse ano vai ser em outubro, e uma professora do Colégio 10 de Maio foi agraciada, ela vai dar uma palestra nessa Flip e vai ela vai contar a história de 2 poemas delas que foram escolhidos pela Flip, e vai ter uma palestra dela lá nesse programa cultural, que esse ano exclusivamente vai ser em outubro, mas o ano que vem volta a ser em julho, porque as férias e dá mais gente, né? Alguma coisa ocorreu para não ser em julho. Então, outra pessoa que tem que dar o parabéns, porque uma pessoa participar de uma feira literária de Paraty, lá ser escolhido Chico uma Buarque, Itaperunense, tá lá, lá só tem fera, parabéns. Cara. A Flip lá em nível mundial, bacana demais. Então, Renata. Alô, Renata. Renata, estamos aqui aplaudindo para você, viu? Se inscreva no canal, Renata. Vai lá no daí, Corcel 74. Corcel 74 TV. Mas Cláudio, qual é, cara? Você vai deixar eu parar de falar, não, meu irmão? Porra, eu falo pra cacete, né? Ele também? Obrigado, meu irmão. Lugar de música, cultura, aventura, entretenimento. Gente, fique em paz! A gente quer contar um pouco da história da banda, e antes de ser essa, a gente se apresentava, eu, Messias, e uma pessoa que eu vou convidar aqui ao palco. Queria que vocês recebessem com muito carinho. Meu amigo Luiz Cláudio vai fazer uma com a gente. Chega pra cá, meu querido! Radical Dance na parada! Boa noite, boa noite! Os seus olhos coloridos me
fazem refletir. Pois sempre na minha, já não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que vocês